Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje gravamos um especial sobre a 17ª edição do Santa Maria Vídeo e Cinema, que acontece essa semana no Teatro 13 de Maio e na SESMA, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. E conosco estará o cineasta e criador do Santa Maria Vídeo e Cinema, Luiz Alberto Cassol. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 27 de outubro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 27 de outubro na história do cinema. Nascia em 1915 Harry Saltzman, produtor de cinema canadense, cofundador da série James Bond ao lado de Albert Broccoli. Foi essencial para transformar 007 em um fenômeno global no cinema de espionagem. Também, em 1922, nascia Ruby Dee, atriz e ativista norte-americana, destacou-se em filmes como Faça a Coisa Certa e também O Gangster, pela qual ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante. Em 1924, nascia Renato Consorte, ator brasileiro de teatro, televisão e cinema. Atuou em produções que ajudaram a consolidar o cinema nacional entre as décadas de 50 e 70, como Em Caiçara, Tico Tico no Fubá, Sim a Moça, Rio 40 Graus e O Bandido da Luz Vermelha. Em 1932, nascia Jean-Pierre Cassel. Ator e bailarino francês, participou de filmes marcantes como O Discreto Charme da Burguesia e também Assassinato no Expresso Oriente. Em 1946, nascia Ivan Reitman, diretor e produtor tcheco-canadense, responsável por clássicos da comédia como Caça-Fantasmas, de 1984, Recrutas da Pesada e Um Tira no Jardim da Infância. Nessa data, também faleceram muitas personalidades do cinema. Em 1964, falecia Rudolf Maté, diretor de fotografia e cineasta de origem polonesa. Ele trabalhou em filmes como DOA, de 1950, e foi indicado várias vezes ao Oscar por sua fotografia elegante e inovadora, como no filme Correspondente Estrangeiro, de Alfred Hitchcock. Ele também assina a fotografia de filmes como Gilda e Ser ou Não Ser. Em 1990, falecia Ugo Tognazzi, ator e diretor italiano, ícone da comédia e estrela de filmes como Meus Caros Amigos, Os Monstros e A Gaiola das Loucas. Em 2001, falecia Sophie Tatichev, editora e diretora francesa, filha do cineasta Jacques Tati. Ela trabalhou na montagem de filmes do pai e dirigiu obras autorais, sendo inclusive responsável pela finalização do último filme de Jacques Tati, Forza Bastia. E também hoje comemora um aniversário. John Cleese faz 86 anos. Ator e comediante britânico, cofundador do grupo Monty Python e astros de filmes como Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado e Um Peixe Chamado Wanda. Também 73 anos de Roberto Benigni, ator, roteirista e diretor italiano, vencedor do Oscar de melhor ator por A Vida é Bela, uma das figuras aí mais marcantes da história do cinema europeu e mundial. E também aniversário de Marcélia Cartacho, 62 anos, para a atriz brasileira, reconhecida, multipremiada e
famosa por seu papel em A Hora da Estrela, pelo qual ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Há 80 anos, em 1945, o Cine Imperial e o Cine Independência exibiam Susanna Foster, Donald O'Connor e Peggy Ryan em O Grande Homem, produção da Universal Pictures, e também a grande produção do Estúdio Atlântida, Não Adianta Chorar, com Oscarito e Grande Otelo. E agora chegou o momento de vermos qual é o clássico do cinema que o senhor Alexandre Labella nos traz. Clássicos do cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre Um Homem com uma Câmera. Uma das obras-primas do cinema construtivista soviético, um movimento que buscava reafirmar a força da sociedade russa após a Revolução de 1917, é dirigida por Dziga Vertov e foi lançada em 1929. No filme, acompanhamos uma cidade na União Soviética da década de 20, do dia até a noite. Um Homem com uma Câmera é uma das bases da montagem cinematográfica. Um documentário poético, cenas de movimento lento, acelerado, de trás para frente, telas divididas, quadros de animação e sobreposição de imagens são ornadas de forma que celebram o homem e suas máquinas de trabalho. Vertov atinge o ápice do cineolho, teoria e manifesto do diretor de que a câmera mostra a verdade que o olho humano não pode ver, quando usa todas as técnicas cinematográficas disponíveis à época para criar uma experiência única. Sem textos, diálogos ou personagens, a não-ficção nos conduz pela cidade como se todos fossem um só. Os homens, os meios de transporte, máquinas de trabalho e a própria câmera. Uma verdadeira sinfonia urbana. A montagem, feita por Elizaveta Svilova, é um dos grandes destaques da obra. Revela o ritmo poético do movimento. É um clássico porque redefine o que é fazer cinema. Rompe com a narrativa tradicional e transforma a câmera em uma extensão do corpo humano, celebrando a modernidade, o trabalho coletivo e a capacidade de observar o mundo através da imagem. Sua linguagem influenciou gerações de cineastas e documentaristas como Jean Rouch, Godfrey Reggio e Jean-Luc Godard, que viram em Vertov um pioneiro na arte de transformar o cotidiano em espetáculo visual. O Homem com uma Câmera é um filme à frente de seu tempo e até hoje segue inspirando a forma de se pensar o cinema documental e experimental. Por ter caráter político, nem é de se imaginar que o longa fosse mencionado em premiações ocidentais na época. Mas, mais uma vez, o distanciamento histórico fez jus à relevância da obra. Em 1999, a Village Voice Film Pool o elegeu como o 5º melhor filme do século XX e permanece como figura carimbada nas listas de melhores filmes de todos os tempos, sendo considerado o melhor documentário da história pela Sight and Sound e o 9º melhor filme no ranking geral da revista. Um Homem com uma Câmera está disponível gratuitamente no YouTube e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. E agora vamos ver o que abre nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Vamos ouvir então a icônica música tema de abertura do Santa Maria Vídeo Cinema, composta por Gerson Rios Leme.
Matinê, a sétima arte no seu rádio. Nesta semana, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, acontece a 17ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema. Mais do que um festival de curtas, o Santa Maria Vídeo Cinema é um espaço de resistência, celebração e questionamento. É onde as histórias ganham tela, onde o olhar do interior se encontra com o cinema nacional e onde o público se transforma em protagonista do debate cultural. O festival, que nasceu com o propósito de democratizar o cinema e popularizar os filmes, é uma janela aberta para o novo, o urgente e o necessário, sendo um espaço de difusão do audiovisual independente e referência cultural no sul do Brasil, promovendo não apenas a exibição de filmes, mas também diversos debates e atividades formativas que aproximam realizadores, realizadoras e público. E no programa de hoje a gente conversa com o Luiz Alberto Cassol, cineasta, cineclubista e idealizador do festival, criado em 2002. Ele também participa aí do Adjuntos Podcast, coletivo de podcasts, apresentando o quadro Telas Latinas. E obrigado, Cassol. Eu sei que tua agenda é bem concorrida, mas né, seria importante aqui o nosso matinê contar com a fala, né, de um dos grandes responsáveis pela existência desse festival aqui em Santa Maria. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Macari. Vou te chamar das duas. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. A gente já se conhece há um longo tempo também. Tu já faz parte da trajetória do cinema aí, de Santa Maria, enfim, do Rio Grande do Sul, e vai ser um bate-papo bem legal. Vamos embora. Bom, a gente vai focar hoje no Santa Maria Vídeo Cinema, né? Em outra oportunidade eu quero falar com o Cassol sobre a carreira dele, sobre os filmes, né? Mas hoje a gente vai focar no Santa Maria Vídeo Cinema, que começa essa semana, né? Esse programa que está sendo gravado, mas ele está indo à hora dia 27, né? De outubro. Então, essa semana aí começa o Santa Maria Vídeo Cinema. Como é que foi a organização da 17ª edição, Cassol? Foi uma organização bastante complexa, mas ao mesmo tempo interessante, porque assim, Macari, cada vez que a gente tem que olhar para o festival, né, para dentro dele e tentar analisar acertos e erros, não se pode tergiversar para nós mesmos, né? Não há como, não há essa possibilidade. Então, nos últimos anos, ele tem sido mais centrado nas figuras do Luciano Ribas e em mim como coordenador executivo e coordenador artístico, respectivamente, né? Mas também a gente divide essa tarefa com as atrizes Candice Lorenzoni, Patrícia Garcia e com o ator Ricardo Paim, que são figuras que aparecem ali no festival. Eles são, como eu digo para eles, né, o rosto do festival, são eles. Mas as pessoas não sabem, muitas vezes, e é interessante o teu público saber disso, né? Que essas três pessoas participam ativamente comigo, com o Luciano, de tomada de decisões, de resoluções, de encaminhamentos do festival. A gente também tem uma parceria muito forte com a jornalista Alexandra Zanello, que contribui diretamente conosco, né? Foi durante um tempo a pessoa também que se juntou a mim e ao Luciano para a retomada do festival, e atualmente ela é a nossa contratada como coordenadora de imprensa, né? A Alexandra tem uma trajetória muito forte aí no jornalismo, e ela é uma grande mesmo. Eu não gosto nem desse termo assessora de imprensa, porque a Alexandra é muito mais que isso, né? Ela traz um conteúdo para dentro do festival, ela traz inquietações, ela traz provocações, assim como essas duas atrizes, Candice e Patrícia, e mais o Ricardo, que eu te falei, eles trazem muitas inquietações, muitas questões para mim e para o Luciano, e nós, como coordenadores, curadores do festival, mais do que responder essas inquietações, a gente tem que encontrar respostas práticas e nos inquietar também, né? Eu sou, Macari, por condição de vida, um eterno inquieto, né? Então, assim, eu tenho uma proposta de vida de inquietude e tenho uma proposta de vida inclusiva. E levo isso para o festival. Então, esse ano, 17º, por que eu estou te falando, estou fazendo esse preâmbulo inteiro? Porque a gente está tendo, nesse 17º, o festival
com as características desses mais de 20 anos da trajetória. Eu posso dizer que vai ter um pouquinho de 2002 nele, que foi a primeira edição, e um pouquinho de 2017, que foi quando a gente retomou. Que a gente teve ali 3 a 4 anos, né, que a gente parou um tempinho. Então vai ter tudo isso nesse festival, por conta, né, que a gente tem uma verba, por meio de uma emenda parlamentar do Valdeci Oliveira, do deputado Valdeci Oliveira. Essa emenda foi repassada à Prefeitura de Santa Maria, que então fez um edital para que a gente conseguisse, né, fazer o festival. E com verba, Macari, a gente consegue convidar pessoas, levar para Santa Maria realizadoras, realizadores, convidados, críticos e críticas de cinema. Então isso dá um outro olhar para o festival importante, né? Não que nós não fizéssemos de outra forma, Macari. Luciano e eu tínhamos definido que esse ano nós iríamos fazer de qualquer forma. Porque a gente teve a edição 2023, né, que foi uma edição da mostra só de Santa Maria e região. Não houve a de 2024, o que nos deixou muito entristecidos, né, mas ao mesmo tempo provocados. E na provocação, se tu torna essa inquietude algo que tu te concentra e pensa assim, bom, vou transformar isso aqui, ao invés de apenas algo que me deixa triste, vou transformar isso em obra, a gente provocou o festival e fez o festival se movimentar para dentro também. Então a gente está com uma expectativa muito grande. Isso é muito bom também, né, Cassol? Porque a gente tem que lembrar também que o festival faz parte desse universo do cinema brasileiro que vive um momento de ouro, né? Assim, se a gente for ver as grandes produções aí, o Oscar do Ainda Estou Aqui, a repercussão aí dos filmes como O Último Azul, lá em Berlim, também o Humanas, né, selecionado pro Goya, e claro, o Agente Secreto, que ainda não estreou, mas vai ser do Oscar, uma expectativa muito grande, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo do século XXI, né? Claro, vocês têm uma trajetória anterior ao século XXI, mas a partir ali do século XXI, de 2002 em diante, é fundamental e claro que também isso repercute aqui no interior do estado, mas amplia-se, né, para outros espaços, né, enfim, da capital e também de outras cidades do Brasil, né? É um festival que são curtas-metragens, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm acesso aos curtas-metragens, o que é também uma dificuldade, né? Duas questões assim, né? Como é que vocês observam essa questão desse diálogo atual com o momento do cinema brasileiro, né? De uma forma geral, enquanto também política cultural do país, né? Que é algo que é importante ser colocado, depois de um momento bastante crítico, né? E também essa questão de os mais de 200 curtas que foram enviados para curadoria, para a seleção, né? E para finalizar a mostra, né? Essa tua pergunta ela é ótima, ao mesmo tempo ela é bem complexa, porque ela perpassa uma situação importante. Assim, a gente teve, desde o início, Macari, um cuidado, lá em 2002, um cuidado de criar um festival, né? Que pudesse dialogar com o público, né? Isso foi uma busca desde o início, isso ficou muito explícito desde a primeira edição, com a Praça Saldanha Marinho lotado, o Teatro 3 de Maio lotado, tudo aquilo que tu conhece bem, e às vezes a cidade também lembra, mas parte da cidade não conviveu com aquele festival pujante, que teve aqueles momentos, né, de extrema força. Ele chegou a ser considerado, né, Macari, por algumas realizadoras e realizadores de festivais do Brasil, o principal festival do interior do Brasil, ali no início dos anos 2000, pela força e pela forma com que ela era feito. Eu digo até, pela forma com que ele era feito, né? Ou seja, a gente tinha aquele objetivo que permanece até hoje, que é democratizar o acesso do público ao audiovisual. Mas isso para nós não é apenas uma frase, porque eu ouço essa frase com constância. Isso para nós é uma busca. Isso tem que ser feito de fato, né? Então, como eu vejo esse momento, nós estamos vendo um grande momento do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro sendo visto, sendo valorizado, sendo visto dentro do país, sendo visto fora do país, e isso, obviamente, que repercute também para todos e todas nós que trabalhamos com cinema. Seja para mim como realizador, como cineasta, mas também como curador e organizador do festival. Porque as pessoas olham para os festivais de cinema, olham para o cinema brasileiro
que é o nosso principal produto. A gente trabalha com o cinema brasileiro. Porque eu tenho uma coisa que eu repito muito, é quase um mantra para mim. Nós estamos gravando, né? Nesse momento aqui, está indo ao ar dia 27, mas eu vou semana que vem, quando a gente está gravando ainda esse espaço aqui, eu vou para Salvador para participar de um seminário sobre distribuição de filmes, de curtas-metragens, de médias, de longas, enfim, distribuição de cinema no Brasil. E eu vou. Por que eu fui convidado para esse seminário? Com qual carga eu vou lá contar? Eu vou lá falar com a carga do Festival Santa Maria de Cinema, de alguém que fez um festival junto com outras pessoas no interior do Brasil se tornar um festival respeitado em todo o Brasil e também no exterior. Porque, vindo ao encontro da tua pergunta, a gente fez algumas amarrações com o Festival Internacional de Curtas de Oberá, na Argentina. Nós fizemos, né, a minha trajetória como cineclubista fez com que, ao estar nos cineclubes de Santa Maria, né, me ligar a cineclubes nacionais e internacionais, portanto, a gente fez parte, e o Festival Santa Maria de Cinema fez parte, e faz parte da Federação Internacional de Cineclubes. Organizamos 2 encontros ibero-americanos de cineclubes em Santa Maria, uma jornada nacional de cineclubes em Santa Maria, e isso tudo foi nos dando uma força e um respeito muito grande. Por exemplo, nós somos fundadores pelo Santa Maria de Cinema do Fórum Entre Fronteiras, que hoje virou mercado entre fronteiras, um dos mercados mais respeitados da América do Sul é o mercado de fronteiras. Bueno, ele nasceu em Santa Maria Oberá. O DVD Parcerias, aquele DVD com 4 curtas, né, com equipes transnacionais, nasceu em Santa Maria, no auditório e no palco da SESMA. Eu sempre costumo dizer assim, nós lançamos, teve um encontro na SESMA ali no final dos anos 2000, com cineclubes com vários cineclubes ibero-americanos. E ali surgiu, Macari, a ideia de fazer um catálogo de curtas-metragens feitos para cineclubes ou produzidos por cineclubistas. E esse catálogo foi lançado em 2007 em Matera, na Itália, e com a presença do Santa Maria de Cinema, da SESMA, da Cooperativa dos Estudantes. Nós estávamos lá sendo protagonistas dessa história, levando curtas para os 5 continentes. Então, isso tudo, obviamente, que no acúmulo, às vezes a gente não olha para dentro e não enxerga, Macari. Eu tô te dizendo isso agora porque eu tive que preparar vários materiais nessas semanas que antecedem o festival para apresentar o festival, enfim, para me preparar para entrevistas como essa. E eu acabo, quando eu olho para currículos do festival, o meu próprio currículo, eu digo assim, mas espera aí um pouquinho, a gente fez muita coisa. É por isso que nos convidam com constância para, né, para palestrar, para dividir, para contar o que é chamado, né, o caso do Santa Maria de Cinema, o case do Santa Maria de Cinema. As pessoas querem saber assim, como é que vocês conseguem fazer? Porque, vamos lá, né, teve momentos, Alexandre, que a gente fez sem apoio nenhum. E teve momentos que a gente fez com verba de apoio, ou então de leis de incentivo, mas teve momentos que a gente fez sem nada, porque a gente sabia que tinha que manter o festival. Então, sobre os curtas-metragens que tu me pergunta, a gente teve 292 curtas inscritos de todo o país. Então, isso demonstra a força do festival, o respeito que as pessoas têm, porque no momento que ela inscreve no festival, eu sei como realizadora, porque quando eu inscrevo no festival, eu inscrevo com respeito. Eu busco aquele festival porque eu quero entrar na programação do festival. E, para mim, entrar na programação do festival já é o grande prêmio, porque filmes foram feitos para serem vistos. Então, quando eles chegam na tela... E aí, esse ano a gente teve um desafio, Luciano e eu, que infelizmente a nossa janela diminuiu. Nós tínhamos um festival de 6 dias, de segunda a sábado. Agora nós temos um festival de quarta a sábado. Então a nossa janela diminuiu. Então a gente teve que fazer uma curadoria diminuindo o número de curtas inscritos. Então, desses 292, né, a gente teve 19 curtas selecionados para a Mostra Nacional e 8 para a Mostra de Santa Maria e Região, sendo que esses 8 de Santa Maria e Região, 3 também estão
na Mostra Nacional. Então a gente performa aí 24 filmes, das mais diferentes narrativas, das mais diferentes estéticas, de vários estados do Brasil, de várias regiões. Claro que tem um número maior de selecionados da região sul, porque o grande número de inscrições de filmes, mais de 100 vieram da região sul do Brasil. Então, obviamente que isso reflete na curadoria, né? Mas a gente busca na curadoria dar essa amplitude também, né? Tentar, tentar compreender o que realizadoras e realizadores estão fazendo no Brasil pelo curta-metragem. E eu também tenho um cuidado muito grande como curador, e aí eu te falo de uma coisa muito pessoal minha, que me é muito cara. Eu respeito, Alexandre, o curta tal como um médio e tal como um longa. Eu sou um realizador que dirijo séries, dirijo longas, e dirijo curta com o mesmo cuidado e quero que o curta tenha o mesmo respeito, porque às vezes eu noto que as pessoas costumam dizer assim: o curta é o início da trajetória de alguém. Não, o curta é uma opção estética e narrativa. Tem histórias que só cabem num curta, aliás, tem histórias que só podem ser contadas num curta, né? Então eu faço essa discussão, né? Costumo fazer ela com profundidade, é algo que inclusive eu debato muito e vou a fundo com as pessoas nisso. Porque se não fosse isso, talvez há 2 anos nós não tivéssemos visto o Pedro Almodóvar lançando um curta-metragem visceral, sensacional, um curta que acho que era extremamente necessário naquele momento, como todas as obras do Almodóvar, obras de longa-metragem, e o Almodóvar volta e faz um curta. De certa forma, ele está nos dizendo isso também. Olha, o curta, essa história coube num curta, era isso que eu queria contar e está contado nessa história. Então, eu respeito muito o curta-metragem, gostei da tua pergunta porque tu colocou o curta-metragem como algo dentro desse escopo do cinema brasileiro, que vive um momento de extrema efervescência, mas também é importante dizer que a gente vive tudo isso e a gente é 4% do PIB brasileiro. Então, isso tem que ser dito também, porque as pessoas às vezes ficam dizendo aí coisas que são inverdades. A gente emprega pessoas, o audiovisual tem uma cadeia, né, produtiva muito grande, mas ele tem uma engrenagem própria que é muito forte. Alexandre, tu sabe bem, mas é importante a gente publicizar de que se tem uma área que os editais são extremamente, ao mesmo tempo, assim, exigentes, essa é a palavra que eu queria, extremamente exigentes para tu poder passar de fases, seja para tu fazer um projeto de um filme, seja para tu cadastrar o teu festival, é a área do audiovisual. Ela nos exige todos os tipos de documentação, as empresas que se envolvem têm que ter todas as documentações em dia, tudo absolutamente regrado. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no audiovisual, Alexandre. Eu gosto de dizer isso para as pessoas, eu me orgulho muito, porque é uma área muito séria e é uma área que consegue, né, ser algo que envolve arte, que envolve entretenimento, mas que envolve, acima de tudo, reflexão. E o Santa Maria Vídeo Cinema proporciona para a cidade, por exemplo, acesso a 24 curtas-metragens, que eu não sei se a cidade teria esse acesso em outro momento, a não ser pelas telas do Santa Maria Vídeo Cinema, porque a gente vai levar para Santa Maria esses vídeos, esses curtas-metragens. Maravilha. Lembrando que também tem o Cineclube da Boca, aqui da UFSM, né, que também faz. Os nossos parceiros são o Cineclube Antônio Aurélio, da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, CELM, o Cineclube da Boca, da Universidade Federal de Santa Maria, e também a gente faz a abertura no Teatro 3 de Maio, que é também um parceiro nosso de longa data, né? Juntamente com a Prefeitura, que é uma parceira nossa de longa data. A gente se orgulha muito disso, Alexandre, que já passaram as mais diferentes administrações e nos apoiaram. Claro que eu faço uma ressalva sempre, quem criou o festival e nos apoiou no início, quando ele era apenas um sonho, foi o prefeito Valdeci Oliveira, hoje deputado, e nos apoiou em todo esse tempo, né? Mas depois eu consegui sempre dialogar com todos os prefeitos. Tive uma certa dificuldade ali com o César Schirmer, mas é algo que acontece, é do diálogo, é da democracia, a gente vai lá, conversa, ele apoiou sempre que pôde,
e depois a gente retomou ali com o Jorge Possobon, e depois, atualmente, a gente tem o apoio do Rodrigo Décimo, e eu dialogo com todos eles com toda tranquilidade. Isso é importantíssimo, né, Cassol? O tema E desse ano é diálogo, inclusive, né, do exato, eu festival. até ia falar, né, que todos os anos, todas as edições sempre teve um tema, né, que foi um tema marcante, assim, esse ano é diálogo, né? E, Cassol, como é que tu trabalha essas questões, por exemplo, bom, é feita uma escolha de curadoria, depois tem uma escolha lá também, né, dos que vão eleger os vencedores, né? E que é a comissão julgadora, não sei como é que vocês A gente chama de. É o nosso júri oficial, né? isso, né? E são muitas pessoas envolvidas, né? Eu acho que muitas pessoas não têm essa dimensão da organização de um evento como esse, achando que parece que, né, quando tu vai lá e senta, assiste o filme e depois vai embora, né? Parece que é muito simples, né? E a quantidade de pessoas que movimenta tanto a realização dos curtas-metragens também, que é importante ser dito, né? Fazer um curta-metragem não é simplesmente ligar uma câmera e fazer um vídeo, né? É um trabalho bastante, né, denso, né? E como é que vocês trabalham? Tu que está nessa parte mais aí dessa organização executiva, né? Porque movimenta essas questões também. Eu sei que o Luciano também está bastante envolvido na parte artística e vocês dialogam muito bem. Eu acho que é uma dupla que funciona muito bem. Sim. E como é que tu acha que é trabalhar com esse grande número de pessoas, né? Tu já falou das questões aí né, da importância também desse diálogo com política, né, com questões que Sim. fazer verba e tal, mas também a própria parte, né, da organização do evento em si para ele estar assim no ar, né, no caso, né, ou no Teatro 13 de Maio e também no da SESMA, né, que vão ser os dois espaços que vão receber Sim. as mostras, né? Certo. Assim, ó, Alexandre, eu trabalho muito tranquilamente e de uma forma bem objetiva com convidados e com os jurados. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas: Santa Maria de Cinema tem uma cara, Santa Maria de Cinema tem uma trajetória, e a gente não chegou assim. Nós temos muito o que falar e muito o que contar, e nos orgulhamos dessa trajetória. Então, assim, eu já tive muitos embates, Alexandre, para a valorização do festival, e muitos embates quando alguém chega querendo, de fora, às vezes, falar alguma coisa para dentro do festival. Se for algo que é importante para Santa Maria de Cinema, obviamente que será bem aceito. Mas se for algo do tipo capital interior, grande centro interior, essa conversa conosco não cola. Porque a gente tem uma grande. Tu sabe disso, tu é uma pessoa que trabalha, que opera no cinema santamarense. Nós temos uma trajetória marcante na nossa cidade, né? Lá desde o início do século XX, Clube de Cinema de Santa Maria, Hotel no Cineclube, Cineclube Lanterninha Aurélio, Cineclube da Boca, o filme Os Abas Largas, Manhã Transfigurada. Bom, hoje o documentário mais antigo em estado de conservação da Cinemateca Brasileira é de Santa Maria, né? Filmado pelo Eduardo Ritz, que foi a Santa Maria filmar, mas é de Santa Maria. Então, nós temos uma tradição muito forte. E isso, Alexandre, desde o início, marcou as nossas decisões. Então, assim, eu gosto sempre de dar um exemplo, né? O primeiro ano, quando a gente homenageou a Lucélia Santos, que foi a nossa primeira homenageada nacional, e o primeiro homenageado local foi o Edmundo Cardoso. Com isso, a gente já estava dando um recado sobre o que a gente queria. Agora, com o distanciamento, eu posso falar tranquilamente. Na época, todos os anos a gente faz isso, tem coisas que a gente faz e a gente quer que o público entenda o nosso recado. Daqui a pouco a gente vai falar da programação desse ano e o público que entenda o recado que a gente está dando com os programas, né? Com as mostras competitivas e com as não competitivas. Por que a gente está convidando algumas situações para acontecerem em Santa Maria, né? Então, lá em 2002, quando nasceu, a gente levou a Lucélia Santos como cineasta, diretora do Timor-Leste. Nós não levamos a Lucélia. Claro que tinha a Lucélia Santos, atriz ali de novela, tinha, mas nós não levamos a Lucélia Santos, atriz das novelas. Nós levamos a Lucélia Santos, realizadora, para falar sobre o seu documentário, inclusive que foi exibido no festival, o Timor-Leste. Ali a gente já dava um recado do que a gente pretendia.
E, ao mesmo tempo, homenageamos o Edmundo Cardoso como uma grande figura, criador do Clube de Cinema de Santa Maria, protagonista do longa-metragem Os Abas Largas, filmado aí na cidade. Então, assim, eu vejo que o festival tem uma cara própria e ele é muito respeitado, Macari. Talvez eu, às vezes, não tenho a dimensão do respeito que ele tem. Eu me dou por conta desse respeito que ele tem quando eu convido, e aí quando eu digo, eu estou dizendo nós, o festival, porque somos eu e o Luciano atualmente que tomamos as decisões. Quando nós convidamos as pessoas para serem homenageadas, as pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas agradecem, elas têm um carinho pelo Troféu Vento Norte, elas têm um carinho pela trilha original do festival, que está conosco desde o início, composta pelo Gerson, pelo Leme, né? Maravilhosa, né, Que é maravilhosa. maravilhosa, que é uma marca. As pessoas falam para mim fora de Santa Maria, fora do estado, dizem assim: cara, lá tem uma trilha que só em Santa Maria tem. Lá tem um troféu que eu quero. Então as pessoas elas se emocionam quando a gente convida. Eu te digo assim, até hoje eu não tive não para o Santa Maria Beat Cinema. Nem eu, nem o Luciano. Nunca tivemos não. A gente liga para uma pessoa e diz: olha, você gostaria de tal coisa? Sempre as pessoas colaboram de uma forma ou de outra e aceitam os nossos convites. Por quê? Porque o festival tem esse caráter muito radical. Eu não tenho problema nenhum com essa palavra. Ele tem essa radicalidade. Porque a gente plantou isso nos primeiros anos. Eu me lembro que nos primeiros anos, paralelo ao festival, a gente fazia as cartas de cinema de Santa Maria. Eram cartas políticas direcionadas ao audiovisual estadual e nacional, onde a gente reivindicava e dizia assim: por que, que não tem um prêmio exclusivo para o interior do estado de curta-metragem? Que até aquele momento só era dado o prêmio Essine e ganhavam só curtas aqui de Porto Alegre. E a gente aí em Santa Maria dizia: não, tem que ter uma cota para o interior do estado exclusiva. Eu passei por conta das cartas de Santa Maria, passou a ter uma cota exclusiva para o interior do estado. Foi porque a gente reivindicava. Por conta das cartas do Cinema de Santa Maria, eu passei a integrar, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, tem muitas pessoas que dizem que eu fui o primeiro, membro da PTC, da Associação dos Profissionais Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul, eu vinha de Santa Maria, às segundas-feiras eu pegava um planaltão, ou vinha de carro, vinha para Porto Alegre participar da reunião da PTC, da diretoria, e voltava para Santa Maria. Porque eu sabia que era importante fazer a reivindicação, estar aqui presente para reivindicar o que Santa Maria queria e, de certa forma, representar um pouco o interior do estado, mas naquele momento, obviamente, que era representar Santa Maria. E aí isso tudo, Alexandre, nos deu uma tradição de que as pessoas olham para o Festival de Cinema de Santa Maria, seja aqui do Rio Grande do Sul, seja do país, e respeitam muito o festival. Porque elas dizem lá, eles e elas não brincam em serviço, né? A gente realmente, porque daí a gente levou oficinas para Santa Maria, debates históricos, os nossos homenageados, todos as homenageadas, davam um recado do que a gente queria, né? Eu sempre lembro, assim, teve um ano emblemático que a gente leva no mesmo ano o Carlão Reichenbach, infelizmente já falecido, um dos maiores cineastas brasileiros, com a potência do Carlão Reichenbach. Nós passamos filme Demência na Praça Saldanha Marinho, com uma cópia em 35mm. Me lembro que o Carlão chegou e disse assim: eu quero conhecer, que ele tinha uma voz rouca assim, eu quero conhecer quem são as pessoas que vão passar filme Demência na praça, porque isso tem que ter muita coragem, tem que ter muita radicalidade. E a gente foi lá e passou o filme Demência na praça, no mesmo ano que João Moreira Salles esteve em Santa Maria, passando entre aspas, também na praça, debatendo diretamente com o público. Carlão fez a mesma coisa. Isso marca, né? Isso marca. Silvio Tendler teve em Santa Maria debatendo sua obra. João Batista de Andrade teve em Santa Maria. Jorge Furtado. Enfim. Rosenberg Cariri, o maravilhoso, querido Rosenberg, com a sua obra também magistral, né? Então, a Lucélia, quando foi, eu me lembro que ela ficou impactada, porque ela disse assim: puxa vida, que bom que tu me trouxe aqui para debater o Timor-Leste, né? Quando homenageamos mais recentemente Camila de Moraes, né, a cineasta responsável pelo caso do Homem Errado, diretora, uma cineasta que tem uma trajetória incrível,
a Camila é uma pessoa que aceita o convite de imediato. Foi uma edição, foi uma edição importante para nós, foi uma edição ali remota, ali em meio à pandemia, que a gente conseguiu convidar pessoas de todo o Brasil que estavam chegando pela primeira vez no festival ou que já tinham sua história no festival. E todo mundo aceitou e a gente fez aquele festival emblemático, né? Então, assim, Alexandre, esse respeito se dá pela trajetória, sim, e pelas nossas escolhas. A gente nunca pensou duas vezes em fazer escolhas, né? Seja nas homenageadas, seja nos homenageados, né? A gente sempre que faz uma escolha, a gente está dando um recado do que o festival quer dizer. Não à toa que todo ano a gente também escolhe um tema. Esse tema, de certa forma, ele dialoga com os filmes convidados e ele dialoga com os filmes escolhidos pela curadoria. Mas, acima de tudo, ele precisa dialogar por meio de seus materiais gráficos, por meio das suas peças gráficas, enfim. Mas ele precisa dialogar com o público, né? Então, quando a gente diz diálogo, a gente está dizendo o seguinte: olha, é preciso dialogar com o cinema, é preciso dialogar com a tela. E o filme dialoga com o público quando ele chega na tela, né? Essa é a proposta, e ao mesmo tempo a gente precisa dialogar entre nós. A gente precisa dialogar sobre o cinema, né? E estamos se encaminhando já para a reta final do nosso bate-papo, Cassol, mas a gente está gravando esse episódio aqui dia 15 de outubro, né? Ainda não foi anunciado, pelo menos eu não encontrei, né, os homenageados do ano. Vamos fazer no dia da professora, no dia do professor, no dia que a gente está gravando, vamos anunciar aqui para ti, já para o pessoal. Já vai estar sabendo no dia que der, que vai Exato, ser importante. A gente tem a homenageada nacional, é a Marilene Castro da Costa, produtora de vários longas-metragens, séries, diretora também, uma das sócias da Acorde Filmes, uma das maiores produtoras do Brasil. E a Marilene tem uma trajetória incrível, né? Poderosa, potente, uma mulher que faz parte da história do cinema brasileiro. E ela dialoga com Santa Maria, porque ela teve uma formação aí no curso de comunicação social, graduada em jornalismo pela nossa UFSE. E nós temos como homenageada de Santa Maria e região a atriz Paula Souza, premiadíssima, uma atriz que começa a sua trajetória no Santa Maria Beat Cinema. Primeiro troféu, a Paula sempre se orgulha de dizer que o primeiro troféu que ela ganhou como atriz de cinema foi o Vento Norte, no Santa Maria Beat Cinema, lá no início da trajetória dela como atriz de cinema. E ela se orgulha muito, ela fala isso tanto que foi extremamente emocionante para nós o dia do convite para a Paula. A Paula se emocionou, encheu os olhos de lágrima, disse que estava realizando um sonho, né, em ser homenageada, assim como a Mari se emocionou. A Mari disse assim, fez uma frase muito forte, né? Vocês têm certeza que sou eu homenageada? E nós temos mais do que certeza, tu é a nossa homenageada nacional. Assim como a Paula será a nossa homenageada. Então, nós estamos homenageando aí duas mulheres para dar um recado da força das mulheres no cinema brasileiro, né? Aliás, atualmente, esse recorte de gênero, que é um recorte muito forte, né? Tem perpassado a minha trajetória pessoal como cineasta, eu tenho feito esse recorte, essa escolha nos temas dos filmes, e séries também, né? A gente tem que... Não adianta só... É aquilo que eu digo, não adianta só fazer discurso. De discurso a gente está cheio. Tem que ser na prática. O que está fazendo na prática? Então, a gente leva uma produtora consagrada para Santa Maria, que é a Marilene Castro da Costa, que é nossa parceira, ela já teve em outras edições do festival como convidada, mas não como homenageada. E a gente leva a Paula, que é uma atriz que está com uma carreira consolidada já, né? Aí de Santa Maria, né? Fez curso de cênicas, enfim, é uma pessoa que tem uma trajetória em Santa Maria, mas que se consolida aqui em Porto Alegre, mas tem uma atividade também, um diálogo muito forte sobre a questão de gênero, a defesa da questão de gênero e a questão do cinema negro, das possibilidades todas que ela se coloca nessa causa, né? Então, essas duas escolhas são escolhas que a gente
dar recados com isso do que o festival está dialogando nesse momento. E para fechar, assim, também a gente tem 2 pessoas que estão convidadas, estarão em Santa Maria nessa semana conosco, que é a Juana Miranda, coordenadora da Cátedra de Ficção da Escola Santo Antônio de los Baños, de Cuba, uma das principais escolas de cinema do mundo e considerada a principal escola de cinema da América Latina, né? Cineastas como Spike Lee, Fernando Birri, Héctor Escola. Bom, aí a gente pode ficar. Coppola, deram aula lá na Escola Santo Antônio de los Baños, é uma escola respeitadíssima, né? Criada pelo Gabriel Garcia Marques, também pelo Fernando Birri, teve o Orlando Senna como apoiador, nosso querido cineasta Orlando Senna. Então, a gente leva a Juana Santa Maria para receber também o troféu Vento Norte, como a gente tem essa figura, né, da produtora convidada, da diretora convidada. Então, esse ano a Juana estará junto com uma mostra de abertura, que é a mostra dos curtas cubanos, dos curtas da Escola Santo Antônio de los Baños. Então, são curtas premiados na Escola Santo Antônio de los Baños, que estarão em Santa Maria, premiados em festivais mundo afora. Eu estive lá no início de 2023 como convidado para fazer um debate sobre a minha filmografia e, ao mesmo tempo, para fechar uma parceria com eles que está se consolidando agora, que é: vamos levar vocês para Santa Maria para exibir esses filmes lá e para debater a potência do cinema latino-americano. Tudo isso porque a gente quer, daqui 1 a 2 anos, Alexandre, internacionalizar o festival e começar também a ter uma mostra de curtas latino-americanos competitivo. E a gente está levando também o cineasta Axel Monsu para exibir o seu longa-metragem, né, fora de competição, Portubien, que vai ser exibido no sábado. Um longa-metragem visceral, potente, debatendo temas assim, muito questões de gênero, questões, enfim, assistam Portubien, que é uma obra que premiada já em festivais mundo afora e que nós vamos levar. E Axel também será homenageado como um grande parceiro, né? Ele que é o criador do Festival Haverá em Curtos. E, Cassol, vocês já têm como vai ser organizada as datas, né? Dia 29, 30, Sim, o primeiro. sim. Rapidamente, eu sei que o pessoal depois vai poder acessar aí o SMVC Festival no Instagram, né? E também tem o site, né? Onde vão ser colocadas as programações. Eu vou começar com os longas. A gente tem 3 longas convidados. Então, na quarta-feira à tarde, às 14 horas, a gente já começa com o primeiro longa convidado, que é o Cine Globo, Uma Vida de Cinema, tá? Que fala sobre um antigo cinema de calçada de 3 passos. Então, a gente valoriza também essa questão dos cinemas de calçada, né? Depois, às 16 horas, a gente vai exibir outro longa convidado, que é Notas sobre um Desterro, né, que trata das questões da Palestina. Então, também é outro recado que o festival está dando, às 16 horas no Teatro 3 de Maio. E aí, às 19 a gente tem a abertura oficial com os curtas da Escola Santo Antônio de los Baños e com a homenagem à Juana Miranda. Depois, desculpe, Macari, o filme das 14 horas, o Cine Globo, Uma Vida de Cinema, ele é exibido no Cine Clube da Boca. Ah, Tá? Ele é exibido no Cine Clube da Boca e depois, às 16, aí sim, o Notas sobre um Desterro é exibido no Teatro 3 de Maio. Tá? E à noite a gente tem a abertura oficial no Teatro 3 de Maio com os curtas cubanos e com a escola e com a homenagem à Juana Miranda. Na quinta-feira, às 16 horas, a gente tem a primeira sessão da mostra dos curtas em competição, e isso daí no Cineclube Lanterninha Aurélio. E às 19h30, a segunda sessão dos curtas em competição e a homenagem a Paula Souza, homenageada de Santa Maria e região. Já na sexta-feira, a gente tem, às 16 horas, a terceira sessão dos curtas em competição, sempre lembrando que esses curtas a gente intercala a Mostra Nacional com a Mostra Santa Maria e região, a gente vai intercalando um filme com o outro. Às 19h30, a quarta sessão e última dos filmes em competição, e a
homenagem à nossa homenageada nacional, Marilane Castro da Costa, no Cineclube Lanterninha Aurélio. No sábado, à tarde, às 16 horas, a exibição do longa Portubiano, no Cineclube Lanterninha Aurélio, do Axel Monsu. Lembrando que todos os filmes terão as presenças das realizadoras, dos realizadores, para debater com o público, né? Então, no sábado, no dia 1º de novembro, 16 horas, Portubiano, na SESMA, e logo depois, às 19, a noite de premiação, a grande noite de premiação, né? Com exibições dos 2 filmes premiados. Faltou te dizer algo muito importante, que é o lançamento do dicionário de filmes, né, do Glênio Povas. Nós estamos levando o Glênio Povas de Santa Maria para autografar o dicionário de filmes, que é importantíssimo, está sendo tratado como a maior obra de filmes, né, longas-metragens do Brasil, porque o Glênio conseguiu compilar todos os filmes longas-metragens gaúchos. Foi um trabalho inacreditável do Glenn, né? Com uma equipe que o apoiou, obviamente, mas o Glenn vai para Santa Maria para debater isso. E também nós vamos exibir o curta-metragem, que eu tive a alegria de dividir a direção com ele, obviamente que fora de competição, que é a Biblioteca de Jorge Furtado. Santa Maria vai ter a possibilidade de ver esse curta em primeira mão. Nós somos premiados agora recentemente no Festival de Canoas, Glênio e eu, mas nós estamos levando o filme para Santa Maria para que o Glênio possa debater o seu livro e também dialogar sobre esse longa, que tem esse curta, que tem o roteiro dele, que é um roteiro genial. Assim, o Glênio fez algo absolutamente experimental, tratando da obra do Jorge Furtado, conseguindo fazer uma homenagem com todos os filmes do Furtado, Macário. E tá muito bonito o curta do Glênio, não porque eu tenha co-dirigido com ele, mas é que o roteiro dele deu essa possibilidade da gente dirigir juntos, e aí quando vem um roteiro bom, basta tu fazer aquilo que tá ali, tu não atrapalhar, tu vai acertar a mão, assim, né? Então, assim, de certa forma, eu consegui te dar um escopo geral. Maravilha, estou ansioso já para conferir todos os filmes, é claro, mas esse agora que tu falou pelo fim me bateu assim direto, porque eu estou vendo a filmografia do Furtado, né? Então para mim está sendo uma experiência legal e certamente. Então, quando tu assistir o filme, tu vai entender o que eu estou te dizendo, por que ele é. Porque assim, eu já vou dar um spoiler pro público: o Jorge Furtado não aparece no filme. Não, pelo menos, não o rosto dele. Gosto. Aliás, bom, eu vou deixar que as pessoas entendam a Biblioteca de Jorge Furtado como um grande spoiler. Maravilha. Cassol, é uma questão importante para finalizar, né? Evento é gratuito, evidentemente, e as pessoas precisam pegar convite ou é por Não, a gente desde o início fez isso, né? Claro que na noite de premiação a gente costuma deixar alguns lugares reservados ali no Cineclube Lanterninha Aurélio por conta dos convidadas que são os premiados e premiadas. Mas a gente sempre teve, Macari, esse cuidado de, para nós, todas as pessoas têm a mesma importância. Todo o público que vai ao festival. Isso é uma coisa que a gente aprende no cineclubismo, né, Macari? Tu sabe exatamente o que eu estou falando. Uma sessão para uma pessoa num cineclube ou para 20 pessoas, a sessão será a mesma. Será exibido um filme e será debatido esse filme. É o que a gente faz no festival. E esse ano, eu queria te falar da qualidade do nosso júri. Olha a gente está levando para Santa Maria para fazer parte do júri o Axel Monsu, tá? Cineasta argentino, o jornalista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, Daniel Rodrigues, o diretor de fotografia e grande parceiro de muitos anos do Santa Maria Vic Cinema, o Giovanni Rocha, que faz anos que está no Nordeste, sediado lá, mas nós vamos levar ele a Santa Maria para dar uma oficina e também para estar no júri. A professora da Escola Internacional de Cinema e TV de Santo Antônio dos Banhos, a Juana Miranda. Então, veja bem, a Juana Miranda estará no nosso júri, né? E a atriz Manuela do Monte, que tem um diálogo direto com Santa Maria. Veja, essa construção toda se dá a partir desse tema, diálogo. Estamos dialogando com várias partes do Brasil e do mundo, né? Principalmente da América do Sul. E aí, para fechar, nós temos uma novidade esse ano. Nós vamos ter um prêmio
do júri da crítica, né? Com o presidente da Associação de Críticos de Cinema da CIRS, né? O Daniel Rodrigues, e a Bianca Zasso, que é a nossa parceira de longa data do Santa Maria de Cinema, né? E que dialoga conosco constantemente, também nos dá muitas opiniões sobre o festival. A Bianca e ele farão parte do júri da crítica, né? Que ambos também são sócios da Abracine, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Então vamos ter essa capacidade, né, de ter um júri da crítica. Teremos um prêmio, além das premiações todas, né? Nós temos também os prêmios que o próprio festival dá, mas esse ano a gente tem uma premiação especial em dinheiro, que é em locação de equipamentos de luz. Tanto o filme que ganhar a Mostra de Santa Maria e região, quanto o filme que ganhar a Mostra Nacional, terá um prêmio da local em locação de luz para o seu próximo projeto. Então, são coisas que nós estamos levando para Santa Maria, como o prêmio também do ecossistema metropolitano. O filme que ganhar a Mostra de Santa Maria e região fará parte do catálogo do metropolitano, então terá o licenciamento do metropolitano, do ecossistema metropolitano. Então, isso tudo configura a importância que o Santa Maria Vive Cinema tem e a importância que ele vai estar dando para as obras que estarão em cartaz no Teatro 3 de Maio, no Cineclube Lanterninha Aurélia e no Cineclube da Boca. Cassol, muito obrigado pela tua participação aqui no Matinê e, né, certamente participará outras vezes e ansioso aí pelo 17º Santa Maria de Cinema e também em breve verei o amigo presencialmente aqui no festival. Convido a todas e todos aí que estão nos ouvindo para estarem presentes, né? A partir das 14 horas de quarta-feira já está lá no Cineclube da Boca, depois já se desloca às 16, vai para o Teatro 3 de Maio, 19, abertura oficial, depois fica com a gente no Lanterninha Aurélio, quinta e sexta e sábado, que vai ter muita coisa, vai ter encontro dos festivais de cinema do Rio Grande do Sul também. Enfim, a gente está preparando muita coisa e eu espero te encontrar e te dar um abraço presencialmente aí, Macari. E chegamos ao fim de mais um Matinê, programa especial gravado, em que conversamos sobre a 17ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema com o cineasta e idealizador do SMVC, Luiz Alberto Cassol. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios UFSM. Encerramos o matinê de hoje com a música Beira-Mar Água, que está no álbum Pae Biru, de Lula Cortés e Zé Ramalho, e que faz parte da trilha sonora do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.